Olá a todos e bem-vindos ao primeiro look de Halloween deste ano. Então, eu este ano decidi fazer assim uma Blood Queen, vamos a ver, e para isso começamos logo com a primeira parte deste tutorial barra demonstração, que é eu a tentar baixar estas sobrancelhas. Vocês já sabem, as minhas sobrancelhas têm personalidade própria, portanto elas não quiseram nem por nada desaparecer e depois, mais à frente, eu já vos explico. Então eu primeiro comecei por tentar pôr cola, que era assim que eu via em todo o lado a fazer, portanto punha cola, depois penteava para cima, mais cola, penteava para cima, etc. Isto foi literalmente o dia em que eu fui fazer as sobrancelhas. Estou um bocado. De seguida tentei esmurrar para o solto nas minhas sobrancelhas para ver se isto baixava. Não resultou. Um spoiler alert, não resultou. Depois de fazer o bake das sobrancelhas, tirei o excesso e depois voltei com pó e depois voltei a tirar o excesso. E foi um bocadinho assim uma luta, eu andei à volta disto, não vou mentir, uns bons 20 minutos. Certamente pensei, Rita, segue em frente com a tua vida. Então passei para a base, esta é a Ultra HD da Make Up For Ever. É uma cor um bocadinho mais clara que eu, portanto foi por isso que eu decidi usar. Portanto estou a espelhar isto pela cara toda e entretanto também passei por cima das sobrancelhas numa tentativa em vão de as fazer desaparecer. Olha a minha cara de frustrada. De seguida passei para o corretor, este é o Ultra HD da Make Up For Ever, e tentei de novo pôr por cima das sobrancelhas. E a coisa não foi lá, mas não faz mal, não faz mal. Entretanto, vou-vos só mostrar aqui a fotografia da referência, porque eu estava com esta fotografia à minha frente a tentar recriar, para vocês terem uma ideia do que é que eu queria fazer. Então, agora vamos com uma sombra cor-de-rosa e eu vou colocar isto em absolutamente tudo o que é sítio onde eu poria supostamente um bronzer ou o contorno. Porque a ideia é que é isso, é que eu aparentemente seja mais pálida e tudo o que é sombras sejam cor-de-rosa, porque vamos aludir a sangue e... Ok, não me perguntem, eu achei que o look era giro e tinha sombras cor-de-rosa, portanto aconteceu. E eu vou usar muitos pincéis diferentes, aviso desde já, portanto eu aqui estou a tentar esfumar um bocado mais com o pincel Dual Fiber e agora estou a tentar com outro pincel. De seguida passei outra vez com a sombra cor-de-rosa pela zona do meu peito, onde eu fiz mesmo força no peito para fazer com que as clavículas saíssem, para marcar os sítios onde, lá está, o contorno ou o bronzer iria. Depois passei para o meu nariz, fiz contorno no nariz com a sombra cor-de-rosa também. Eu nunca faço contorno no nariz, portanto isto foi um bocadinho assim uma... Não foi a primeira vez que eu fiz, mas foi das primeiras. Continuando a tentar esconder as minhas sobrancelhas. Sim, isto foi uma aventura. E não vai acabar aqui, prometo. Ainda no fim ainda vou tentar dar um jeito. Mas tentei mesmo escondê-las e a certa altura eu realmente percebi que não valia a pena. Mais valia assumir que tinha as sobrancelhas, por mais que fossem um bocadinho mais apagadas, mas mesmo assim não completamente apagadas. Dá para ver pela fotografia de referência o que é que eu queria fazer, não consegui. Depois fui com um pincel um bocadinho mais fino para contornar as sobrancelhas e pronto, é um bocado isso que eu estou a fazer, com linhas assim mais finas, com um pincel mais de precisão, porque assim a sombra fica um bocado mais visível. Fiz assim um contorno das sobrancelhas e depois passei o pó cor-de-rosa por cima das sobrancelhas. Mais uma tentativa. A sério, não liguem. Claramente neste dia a minha luta foram as minhas sobrancelhas. Vamos beber um golo de qualquer coisa cada vez que eu disser a palavra sobrancelhas. Cara de frustrada, a sério. Isto é uma arte de frustração. De seguida vamos então para o iluminador. Eu usei o Dandelion da Benefit mesmo para dar assim um glow super queen-like e natural. E pus isso acima das maçãs do rosto e pus também no nariz para estar assim mega glowy e pus também nas clavículas, do lado oposto onde seria a sombra, portanto no lado onde iria bater a luz. Agora vamos para os lábios. Usei o Artist Color Pencil da Make Up For Ever. Usei isto para contornar e depois fui com o batom da Colourpop Ultra Matte Lip para então começar a parte mais intensa e vermelha deste look. O Colourpop realmente não se vende cá em Portugal, mas o lápis da Make Up For Ever vende-se. Eu delineei os meus lábios e depois fui então com este batom
que é só super intenso e era exatamente a cor que eu queria. Engraçado, eu andei à procura em todos os meus batons vermelhos para encontrar este tipo de vermelho que era mesmo assim profundo e que fizesse um bocado lembrar sangue. Portanto, fiz os lábios e depois comecei então a minha aventura. Eu tive todo o look a usar este batom vermelho como o vermelho do look. Com um pincel mais fininho comecei a desenhar assim linhas mais onduladas a sair dos meus lábios e fui um bocadinho fazendo isto pelos lábios todos. Fui unindo, desenhando. Isto não é fácil porque a nossa cara tem relevo e tem formas e tem textura. É um bocadinho difícil fazer isto, mas eu acho que à medida que vocês vão fazendo ganham um bocadinho de prática e a coisa eventualmente sai melhor do que sairia logo ao início. Contornei os lábios todos com este tipo de linhas, assim, mais sanguinárias. E depois passei para os olhos. E sim, eu estou a pôr batom líquido mate na minha pálpebra. Yep. Eu no dia seguinte fiquei com os olhos vermelhos. Portanto, quando pus isto na pálpebra móvel toda, espalhei o batom líquido mate para ficar mesmo assim vermelho, vermelhão nos meus olhos. Passei isto na pálpebra de cima. Depois tive de deixar secar para ver se, pronto, não é? Conseguia abrir os olhos sem que isto marcasse. E depois passei para a pálpebra inferior, onde eu fiz mesmo rentinho aos olhos e depois comecei a passar um bocadinho mais para baixo. Foi um bocadinho criar a forma de amêndoa do olho com este batom vermelho. Entretanto, eu adoro como isto tornou os meus olhos muito mais claros e bonitos do que eles realmente são. Vou ter de passar a fazer mais olhos vermelhos, é a minha conclusão. Depois disto passei com o lápis vermelho também na linha d'água para intensificar ainda mais o vermelho. E aqui estou a respirar fundo e a começar toda esta aventura, que é então as linhas a sair dos olhos. Aqui ainda é mais difícil porque nós temos ainda mais relevos nesta zona da cara, mas é um bocadinho persistência e seguir em frente e criar linhas assim mais onduladas. Não vale a pena preocuparem-se com a perfeição, a sério. Isto no final do dia é para uma festa, para, sei lá, uma saída à noite, uma coisa assim do género. As pessoas não vão estar a analisar as linhas, se elas estão perfeitas ou não, pelo menos foi isso que eu me tive a dizer a mim mesmo ao tempo todo. E então estive a desenhar as linhas, umas aqui, umas ali, comecei por baixo e depois passei para a zona de cima. Tentei fazer com que elas fossem minimamente orgânicas e que tivessem assim uma espécie de base triangular para parecer que estava a espalhar-se a partir de um ponto de início. E fiz isso então em baixo e também fiz em cima. Passando agora para o outro olho, repeti basicamente o mesmo processo. Isto eu ia sempre tirando mais batom líquido mate, punha nas costas da minha mão para ser mais fácil usar o produto. Mas isto obviamente se vocês tiverem daquelas tintas, também serve perfeitamente para isto. Tive de mudar a posição aqui, já estava a ficar com o rabo quadrado. Então, agora vamos para a parte que eu acho que é a mais confusa deste look inteiro. Eu fiz isto porque a minha imagem de inspiração tinha isto, mas também não percebo muito bem porque isto é um bocado, sei lá, o sarampo de pontos. Pronto, é o sarampo. E depois de fazer então as pintinhas, fui mesmo retocar e intensificar ainda mais o, entre aspas, contorno, para que fosse mais visível. Entretanto, vamos dar aqui um enorme salto. Eu já preparei o cabelo para a peruca, já pus as minhas lentes azuis, que eu amo, que é da Multióticas, e decidi ainda dar uma última oportunidade às sobrancelhas. Fui com um batom nude muito clarinho e até gostei do efeito, ajudou bastante, mas foi assim a última coisa, o último hurrah que eu tive a tentar tratar das sobrancelhas. Portanto, depois disto, fui buscar a pior peruca de sempre. É a peruca da Claire's. Ela é gira para o efeito, mas mesmo só para uma noite, porque de resto, juro que não recomendo. Portanto, coloquei a peruca, depois fui com esta coroa de flores que também comprei na Claire's e assim completei o meu look. Digam-me então aqui nos comentários o que é que vocês acharam deste look, se vão recriar ou não, se gostaram ou não. E não se esqueçam, voltem amanhã para mais um look de Halloween, vai ser a semana inteira com isto, assim. Muito obrigada por terem ficado aí desse lado. Por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho, até ao próximo vídeo.